Oi, gente, tudo bom? Dani, tudo bem? Hoje é o dia da nossa aula de ciências, né? Hoje, então, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um problema bem atual, um problema que a gente ouve muito falar na televisão, nos livros de ciências, né? Que chama aquecimento global. O aquecimento global, ele é causado pelo efeito estufa, né? Então, o efeito estufa que faz com que o planeta aumente a sua temperatura. E hoje, então, como proposta de atividade, eu trouxe a gente fazer em casa, simular o efeito estufa, certo? Então, o efeito estufa nada mais é do que o aprisionamento do calor dentro da atmosfera terrestre. Então, o calor vem do Sol, chega aqui na superfície terrestre, só que o calor não pode sair. O calor não pode sair porque tem uma camada de poluição que prende o calor aqui dentro. Então, isso chama efeito estufa. O aprisionamento do calor dentro da atmosfera terrestre. Então, nós vamos simular isso. Como que a gente vai fazer isso, Pro? A gente vai utilizar, então, 2 caixinhas de leite. Olha só, a Pro deixou a tampinha, deixou tudo, a Pro só tirou uma parte da caixinha de leite. A gente vai utilizar 2. A Pro cortou, lavou direitinho, né? Então, 2 caixinhas de leite. A gente também vai usar, ó, uma sacolinha. É uma sacolinha plástica, eu só cortei um quadradinho. A Pro sempre tenta trazer materiais que vocês tenham em casa para poder fazer atividade de ciências. E 2 copinhos de água. Aqui eu tenho 2 beckers do laboratório, mas vocês não precisam usar beckers. Vocês podem utilizar 2 copinhos pequenininhos, né? Ou até aqueles copinhos de café descartáveis também pode ser, 2. Então, 2 copinhos com água, pode ser copinho descartável, aqueles pequenininhos de cafezinho. 2 caixinhas de leite, né? A gente tira uma das partes, uma das laterais e um saquinho, um pedacinho de saquinho. Pode ser também um saquinho branco, não tem problema, tá? O que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai fazer a nossa aula? A Pro depois vai descer, vai no sol, para mostrar para vocês no sol. Precisa ser feito num dia de sol essa atividade, tá? Então, a gente precisa de um dia quente. Para simular o efeito estufa, então, a gente vai utilizar essa parte interna, né? Essa parte de alumínio dentro da caixinha de leite. Então, por isso a caixa de leite, tá? Por isso é tão importante, não pode ser um outro tipo de caixinha. Porque a gente vai simular o aquecimento acontecendo aqui, como se aqui fosse o planeta Terra. Esse copinho de água seria o nosso planeta, a nossa atmosfera. Então, o sol vai bater aqui, vai aumentar a temperatura aqui dentro da caixinha. Vai aumentar a temperatura nas 2 caixinhas. Só que uma delas, nós vamos botar a poluição. Nós vamos cobrir uma delas com um saquinho plástico. E o saquinho plástico, ele vai fazer a mesma coisa que a poluição faz na nossa atmosfera. O saquinho plástico, ele vai impedir que o calor que vai estar entrando aqui dentro saia. Vai deixar o calor preso aqui dentro. O calor não vai sair, que é o que acontece na nossa atmosfera. Então, com essa atividade, a gente vai conseguir perceber, depois de 1 hora e meia no sol, que o copinho que ficou. Então, vamos lá, como é que eu vou fazer? Em uma das caixinhas, eu vou pôr copinho de água e na outra eu também vou pôr copinho de água. Só que uma delas a gente vai cobrir bem direitinho e vai passar uma fita para ter certeza que o calor vai ficar preso aqui dentro, certo? Então, em uma das caixinhas a gente vai deixar ela bem fechadinha com fita nas laterais. E depois vamos deixar no sol, então. Então, depois que a gente fechou a caixa, ó, bem direitinho com fita, a gente vai deixar, então, as 2, uma do ladinho da outra, durante aproximadamente 2 horas. Então, a gente vai deixar essas 2 caixinhas, uma do lado da outra, por aproximadamente 2 horas, tá?
De preferência, escolha um dia bem ensolarado e próximo do meio-dia, como a gente já está no inverno, é quando a gente tem a maior incidência de calor. Depois de 2 horas, a gente então vai verificar se realmente existe ou não existe e como funciona o aquecimento global e o efeito estufa. Depois de aproximadamente 2 horas, então, nós vamos retirar o saquinho, né, em cima da caixa que ficou coberta e vamos verificar a temperatura. Você pode verificar de 2 formas, ou colocando o próprio dedinho na água e verificando a temperatura de uma e de outra, ou você pode usar um termômetro. O termômetro, ele vai mostrar de uma forma mais clara a alteração de temperatura. O termômetro, ele vai dar mais ou menos, né, uma diferença de temperatura de 1 grau, 2 graus, porque a gente está fazendo, né, um trabalho caseiro. Então, a gente vai conseguir perceber a diferença de 1 a 2 graus entre a água que ficou do lado de fora, que tinha para onde o calor se dissipar, da água que ficou dentro, né, da sacolinha onde o calor não tinha para onde se dissipar. Então, gente, depois que vocês abrirem, né, a caixinha, vocês vão medir, né, a temperatura, então ou com dedinho ou com termômetro, e vão fazer o material que foi enviado junto, certo? E vão mandar para Pro. Gostaram da aula? Então tá. Um beijo grande. Tchau!